Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Nossas Almas Famintas, que foi o último livro que eu li no Kindle Unlimited. Então, o que você faria se você fosse uma autora de suspense não muito conhecida, mas que começa a ter os assassinatos que você escreveu no seu livro copiados por um serial killer desconhecido nos mínimos detalhes? A Coraline Hazelwood, ela não tem família, ela tem pouquíssimos amigos, só que a vida dela muda drasticamente quando ela encontra nos fundos da livraria dela, no dia da inauguração, o corpo do homem com quem ela estava se envolvendo, não era namorado nem nada, mas copia o ataque exato de um dos livros dela, com um osso retirado do corpo e um trecho do livro colocado na abertura que foi feita para isso. Então, apesar de ela não fazer a ligação num primeiro momento, conforme a polícia continua procurando ela, conforme vai encontrando mais corpos e ela começa a se envolver como consultora dos investigadores, já que as vítimas não parecem ter nada em comum, além da ligação, com o modus operandi, os trechos do livro, e assim surge a história do pretendente de New Hope, já que a polícia acredita que se trata de um stalker, que provavelmente vem observando ela há muito tempo e tal, acredita estar apaixonado por ela e está fazendo isso para, chamar a atenção dela, como um presente para Coraline. E conforme as novas informações vão surgindo, os policiais começam a pesquisar casos antigos, acreditando que, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo para que elas serem as primeiras mortes. Então, eles descobrem uma semelhante que aconteceu em um orfanato vários anos atrás. E mais especificamente, aquele é o orfanato de onde a Coraline veio, portanto, deve ser alguém que conheceu ela já naquela época. E eles vão visitar o orfanato e a Coraline também vai interagindo com o stalker dela, porque ele telefona, ele invade a casa dela, a livraria, persegue ela na floresta. E as memórias aos poucos vão se aproximando. Por quê? Porque a vida no orfanato, ela era muito dura, várias coisas erradas aconteciam ali, inclusive envolvendo assédio, agressão, e quando as crianças se comportavam mal, elas eram enviadas para umas celas que tinham no subsolo do orfanato, onde elas passavam vários dias sendo punidas, sem água, sem comida, e foi lá que ela conheceu o Dexter. Então, eles se viram fisicamente, uma única vez, na noite em que ela foi adotada e foi embora do orfanato, só que durante todo o tempo, todas as vezes que eles ficaram presos em celas um ao lado do outro, eles jogavam xadrez em troca de perguntas e respostas pessoais e eles foram se conhecendo cada vez mais. Então, o Dexter, já naquela época, ele contava para Coraline sobre os instintos, porque ela entendia ele. Só que a Coraline dizia que para ela escrever era o suficiente para exorcizar os demônios, enquanto ele sentia essa necessidade de fazer acontecer. E mesmo sabendo disso, ela nunca teve medo dele, sabe? Só que ela tinha uma convicção do que ela queria, que ela precisava ser feliz com a vida do jeito que ela imaginou. O que realmente ela tentou, quando ela foi adotada, ela tentou seguir o plano, tentou seguir a vida do jeito que ela imaginava que seria melhor. Só que o Dexter sempre afirmou que eles eram mais parecidos do que ela gostaria de admitir, que isso não seria suficiente por muito tempo, que ele ia procurar ela no futuro. E no futuro, no presente, ela até tenta manter ele afastado, só que quanto mais ela se lembra do passado, mas eles passam a interagir, já que a Coraline sempre foi apaixonada por esse garoto. E as coisas escalonam mais quando a diretora do orfanato é encontrada morta também. Os investigadores encontram os nomes de todas as vítimas juntos em uma lista, nos registros do orfanato, numa visita que aconteceu todos os anos, por um tempo específico, sempre seguidos um do outro, os nomes sempre estavam juntos, sempre no inverno, uma vez por ano. Então, quando a investigadora do caso confronta a Coraline, porque desconfia dela, acredita que ela sabe mais do que ela tá contando, e ela sabe mesmo, porque ela tá interagindo horrores com o Dexter sem contar nada pra eles, ela vai falar com o Dexter, prende ele no porão e tal, só que existe uma última parte que ela segue esquecendo do passado. E quando ela chama a polícia pra buscar o Dexter, ele leva ela junto com ele até o orfanato, que foi desativado recentemente justamente por causa das investigações,
causadas pelo pretendente, e eles têm vários homens amarrados no porão esperando, assim como a cozinheira, que era as pessoas que faltavam daquela lista de homens, e a cozinheira era a única pessoa que era gentil com as crianças. E o Dexter faz com que eles contem toda a verdade, já que ele quer que a Coraline assuma o verdadeiro eu dela e termine esse trabalho junto com ele. E assim, gente, eu vou dar pouquíssimos detalhes aqui nesse resumo por motivos óbvios, mas leiam o livro, tipo assim, de verdade. É uma experiência. Aqueles homens, eles eram canibais e eles pagavam muito caro para uma vez por ano ser oferecido um jantar no orfanato do que eles gostavam de comer. Sempre no inverno, porque era muito mais fácil de encobrir a morte de uma criança. E o último jantar, que foi o que a Coraline viu acontecendo e contou pro Dexter na cela e tal, dos homens que ela viu lá, foi feito com a irmã mais nova dela, que morreu de pneumonia. Então, assim, todas as pessoas que ele caçou eram as pessoas envolvidas nesse esquema, tanto do orfanato como os que só pagavam pelo jantar. Então, assim, essa era a informação que faltava para que ela lembrasse de tudo, inclusive de quando ela contou para ele desses homens, ele prometendo que quando ele descobrisse o que exatamente acontecia ali, ele ia procurar ela e que se fosse algo ruim, como eles dois acreditavam, ele faria eles pagarem. E de ela admitindo nessa mesma noite, na última noite do orfanato, que ela escrevia o que ela escrevia, apesar de na época ainda não ser publicado, né? Porque ela tinha vontade de fazer aquelas coisas ruins. Então, assim, ele fez todo esse esquema para que ela pudesse fazer o que ele sabia que ela queria fazer, vamos dizer assim. Então, os dois acabam com vocês sabem o que eu quero dizer com acabam, com todas aquelas pessoas juntos. Só que mesmo ele tentando levar a culpa sozinho, agora que ela sabe de tudo, que ela se lembra de todo o passado também, ela segue ao lado dele. Então, devido à visão do público, que vê eles meio que como justiceiros, depois que toda a verdade foi revelada na mídia e tudo mais, eles conseguem se livrar da prisão perpétua, só que eles são enviados para um manicômio, onde eles não podem ter nenhum tipo de contato. E 5 meses depois, eles fogem de lá, supostamente sendo mortos durante a fuga. Só que assim, o livro ele mantém o final aberto, só que pra mim fica muito claro que eles forjaram a própria morte pra eles poderem viver juntos, livres, enfim, já que, tipo, eles tinham esses impulsos, mas eles também tinham motivos, o que é uma coisa horrível, eu falando aqui, eu acho horrível falar isso, mas enfim, já que toda essa versão da história, e é por isso que eu acho que eles estão vivos, é um manuscrito que foi encontrado em um quarto de hotel qualquer, contendo a história da Coraline, mais um diário com a perspectiva do Dexter. Então, assim, eu fui ler esse livro achando que seria um stalker romance. E eu recebi uma história visceral, assim, não tem como descrever o quanto é detalhado e o quanto é bem feito o desenvolvimento dessa história, ao ponto de que, assim, quando toda a verdade se revela, quando você tá lendo, cara, você torce pra eles terem sobrevivido, pra eles terem escapado. Você tem essa visão de justiceiros, porque, porra, o que você faria se você tivesse o passado deles, a vida deles, e estivesse no lugar deles? Nossa, assim, maravilhoso. Tá disponível no Kindle Unlimited. É ótimo, gente. Recomendo de verdade. Até mais.